Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de número 81. Pessoal, nessa aula de hoje nós iremos trabalhar com mistura de soluções que contêm solutos diferentes. Quais são os objetivos dessa aula de hoje? Nessa aula de hoje eu quero trabalhar com vocês com casos onde que nós teremos solutos e esses solutos são de soluções diferentes e não reagem entre si. E nós trabalharemos também com outro caso onde nós teremos solutos diferentes e esses solutos sim vão reagir entre si, ok? Então, espero que vocês gostem. Continue aqui comigo no Help Química, só que rapidinho aqui, antes de nós darmos continuidade. Você está vindo aqui pela primeira, pela segunda vez e ainda não é inscrito no canal? Galera, eu queria te convidar a você vir aqui, se inscrever aqui embaixo do canal, clicar no sininho e ativar todas as notificações, porque só assim você não perde nenhuma novidade, tá bom? Eu vou rodar a nota de abertura para que você faça isso aqui agora, para não se esquecer. Combinado? Em 30 segundos estou de volta para darmos início à nossa aula de hoje. Bem, então, estão inscritos? Agora vamos dar início aqui à nossa aula. Bom, pessoal, nosso primeiro caso aqui, nós vamos trabalhar com uma situação onde eu irei tratar com vocês os solutos que não reagem entre si, beleza? Então, para trabalhar um pouco esse caso, eu trouxe aqui uma questão da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: a produção e a transmissão do impulso nervoso dos neurônios tem origem no mecanismo da bomba de sódio e potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de íons Na+ para o meio extracelular e K+ para o interior da célula, gerando o sinal elétrico. A ilustração abaixo representa este processo. Então está aqui este processo, representado na bomba de sódio e potássio. E aí, feito tudo isso aqui, então, ele traz assim para nós. Para um estudo sobre transmissão de impulsos nervosos pela bomba de sódio e potássio, preparou-se uma mistura contendo os cátions Na+ e K+, formadas pelas soluções aquosas A e B com solutos diferentes. Considere a tabela a seguir. Então ele deu aqui para nós, colocou qual que é a nossa tabelinha, onde nós temos uma solução A contendo um volume de 400 ml e um soluto de KCl, a concentração de 0,1 mol por litro. E na nossa solução B, ele dá uma solução com volume de 600 ml e dá um soluto de NaCl com concentração de 0,2 mols por litro. E aí, a partir disso, ele fala o seguinte: admitindo a completa dissociação dos solutos, a concentração de íons cloretos, sódio e potássio, ou seja, quantos de Cl- tem provinda dessa solução, na mistura em mol por litro, corresponde a. Então, pessoal, olha só o pulo do gato para nós iniciarmos a resolução desse probleminha. Deixa eu só virar minha mesa aqui que ela está ao contrário. Olha só o pulo do gato para nós iniciarmos aqui. Primeiro de tudo, ele trata aqui para nós que ele está falando do íon cloreto. Então, esse é o nosso primeiro ponto de atenção. E uma vez que ele aqui está tratando dos íons cloretos, é como se ele estivesse falando assim: olha, por mais que eu tenha outros íons nessa solução, eu estou preocupado com os íons Cl-. Beleza? Então, vamos ver como que trabalharemos com essa situação. Primeiro de tudo, nós vamos fazer a equação envolvida aqui no nosso sistema. No sistema A é o KCl. Então, eu vou chamar aqui de A
e vou colocar aqui a dissociação do KCl. Já tem aula aqui no Help Química sobre esse assunto, vou deixar aqui para você no card. Beleza? Então, vai gerar K mais aquoso e vai gerar também Cl menos aquoso. Então, essa é a proporção estequiométrica que nós temos. E aí, na nossa solução B, né? Na nossa solução B, vamos ter aqui NaCl aquoso. E esse NaCl aquoso, ele vai me dar Na mais aquoso. E ele vai me dar também Cl menos aquoso. Então esse é o nosso primeiro ponto de partida. Beleza? Esse traço aqui foi sem querer. Bom, então a partir disso daí, pessoal, o que nós vamos fazer então? Vamos dar uma analisada aqui no nosso problema. Ele me fala que a primeira solução ela tem 0,1 mol por litro, que é a concentração dela. A segunda aqui também, nós temos uma concentração de 0,2 litros. E o volume das duas soluções ele me deu aqui. Por que ele fez isso, pessoal? Porque a partir dessa concentração e a partir deste volume, eu consigo calcular qual que é a quantidade de matéria que eu vou ter de Cl-, tanto na primeira solução, tanto na segunda solução. Então, olha só. A concentração molar, a nossa molaridade, ela é o número de mols pelo volume. Se eu quero determinar o número de mols, esse volume que está aqui, eu passo para o lado de lá multiplicando. Então, eu passo a ter que o número de mols é a molaridade multiplicada pelo volume da minha solução. Beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou calcular aqui em cima o número de mols, né, o N, esse N minúsculo, não maiúsculo. Eu vou calcular aqui o número de mols da minha solução, da minha primeira solução, que é o KCl. Beleza, pessoal? Bom, eu não vou carregar as unidades de medidas aqui, mas o meu resultado final ele vai ser dado em litros. Então, convertendo 400 ml, eu tenho 0,4 litros multiplicado por 0,1. É uma continha fácil, tá, pessoal? De ser feita à mão, mas eu vou fazer aqui na calculadora por causa do tempo. Então, o número de mols, a quantidade de matéria que eu vou encontrar aqui de KCl é 0,04 mol. Então, essa é a estequiometria dessa reação. Eu encontrei 0,04 mol, ou 4 vezes 10 a menos 2 mols, para o KCl. Já aqui no NaCl, o que nós vamos fazer? O número de mols do NaCl, né? E aí vai ser 0,2 que multiplica 0,6. Então esse resultado aqui, novamente volto a falar, é uma conta de ser fácil. É fácil ser feita à mão, mas eu estou fazendo aqui na calculadora por questão do tempo e para nossa aula também não ficar uma aula gigantesca, tá? Então aqui, galera, olha só. Eu achei aqui duas quantidades de matéria aqui. 0,12 mols para o NaCl e 0,04 mols para o KCl. Então esse é o nosso primeiro ponto de partida aí. A partir dessas informações, então, o que eu passo a ter aqui? Horas, eu tenho 0,04 mol de KCl e eu tenho 0,12 mol de NaCl. Notem que as duas reações, tanto A, tanto B, ela ocorre, moçada, na proporção de 1 para 1. Então, 1 para 1 ocorre aqui a proporção da nossa reação química, certo? Então, o meu K+ aqui, ele vai ser 0,04 mol gerado e meu Cl- também vai ser 0,04 mol gerado, né? Ela é 1 para 1 para 1 essa reação. Então, não tem variação na quantidade estequiométrica aqui. O que isso significa dizer? Que a quantidade de matéria que eu tenho do meu soluto de partida, no caso o KCl, e o NaCl, também vai ser o mesmo nos íons dele originados. Então aqui no Na+.
nós vamos ter 0,12 mols de Na+, e 0,12 mol de Cl-. Por quê, pessoal, que eu fiz isso daqui? Quando eu fizer tudo isso daqui, note que agora eu tenho uma quantidade zona, né, bem grandona, de Cl-. Então, para me determinar o número de mols total, né, da mistura, quando eu misturar essa solução A e B, para eu determinar o número total do meu íon Cl-, o que eu preciso fazer? Ora, eu vou somar 0,04 mols de Cl- com 0,12 mols de Cl-. Então esse é o nosso ponto de partida. Então fazendo aqui essa continha, né, vai dar aqui 0,16 mol de íons Cl- que eu tenho envolvidos nessa mistura. Beleza? Esse é o nosso primeiro ponto de partida. Se eu agora voltar aqui, pessoal, o que eu tenho que tomar consideração? Eu preciso tomar em consideração que agora eu tenho um volume final da minha solução maior, que eu tenho 600 ml da solução B misturados com 400 ml da minha solução A. Então, nessa situação aqui, pessoal, eu preciso considerar que o volume total, ou melhor, vou chamar de VF, de volume final, ele é o 0,4 litros da solução A com 0,6 litros da solução B. Então, se eu misturar tudo isso, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que o volume final da minha solução é equivalente a 1 litro. Beleza? Só que eu terminei isso daqui? Não terminei. Por quê? Ele quer um número de mols de Cl- na nossa solução final. Então ele quer um número de mols do Cl- na nossa solução final. Então, como que... O número de mols não, galera, desculpa, perdão. Perdão, deixa eu apagar isso aqui. O número de mols eu já tenho, né? Ele quer a concentração final. Aí sim, né, professor? Eita trem, hein? Então, a concentração final, o nosso CF, perdão, ele é o número de mols que tem de Cl, né? Porque eu quero o número de mols do próprio Cl e eu quero o meu volume final. Então, esse é o nosso ponto de partida aqui para determinarmos qual que é a concentração final aqui da nossa solução. Beleza? Então, fazendo aqui, então, moçada, nós vamos encontrar o seguinte, que a concentração final, ela é o número de mols total, ela é o quê? 0,16 mol. Tudo isso dividido por quantos, pessoal? Por 1 litro da minha solução. Logo, a nossa concentração final ela vai ter uma quantidade de Cl, né? Vou pôr esse Cl aqui embaixo, igual a quanto? Ora, 0,16 dividido por 1 vai dar aqui 0,16 mol por litro. Então, chegamos aqui então no nosso resultado final para a concentração de Cl-. Beleza, galera? Facinho, facinho? Sim! Então tá bom. Como de costume, eu deixei aqui então o nosso box grifado, né? Porque para destacar bem a resposta que ele quer, que é exatamente da quantidade de íons cloretos que estavam pedindo aqui antes, tá bom? Bom, feito esse primeiro caso então, galera, vamos vir aqui agora para o segundo caso, aonde que nós iremos trabalhar com soluções aonde que os solutos vão reagir entre si. Então olha só esse caso aqui, ele diz o seguinte: a partir da mistura dos componentes abaixo, calcule a massa de NaCl formada na solução abaixo, né? Abaixo. Vou tirar esse abaixo aqui na hora que eu for enviar o material para vocês. Então olha só, galera. Eu tenho aqui qual que é a concentração da solução de HCl. Eu tenho aqui qual que é a concentração da solução de NaOH, juntamente com o seu volume.
Aqui eu estou querendo saber qual que é a massa de NaCl que vai ser originada e o volume da minha solução. Para nós fazermos isso daqui, né, pessoal, para saber qual que é a massa de NaCl, saber Aqui, na verdade, ele não quer nem a concentração, né? Aqui fica uma concentração um pouquinho de NaOH, mas ele quer só a massa de NaCl formada. Para nós resolvermos esse tipo de problema, pessoal, nós precisamos pensar na estequiometria da reação. Então aqui eu trabalho com vocês qual que é essa estequiometria. O HCl, né, que é a nossa espécie ácida, né, vamos lembrar aqui de umas aulas aqui para trás aqui do Help Química. Né, nós temos então um ácido, que é aqui representado pelo HCl, reagindo com uma base, que aqui é o NaOH. Esses carinhas vão o quê, pessoal? Vão gerar para nós o sal e vão gerar para nós água. Beleza? Então esse é o caminho aqui nesse material seguido. Né? E por que eu estou passando isso? Por que nós vamos pensar na estequiometria da reação? Nós iremos pensar na estequiometria da reação justamente pelo fato, pessoal, de que nós vamos pensar, né, o nosso ponto de partida tem que ser da quantidade de mols de um que está reagindo com a quantidade de mol do outro carinha aqui, e a partir disso nós saberemos de fato qual que é a massa de sal formada. Vamos ver, olha só, primeiro de tudo, nós vamos calcular o número de mols do HCl. Tá? Então sempre pensa, assim, tá num exercício de mistura de soluções, galera, pensa em trabalhar com o número de mol primeiro. Então o número de mol do HCl, né, eu vou fazer aqui mais direito agora, vai ser aqui 0,2 mols por litro multiplicado por 1 mol por litro. Logo, a nossa quantidade de matéria, o nosso número de mols aqui, 0,2 vezes 1, dá 0,2 mol. Agora eu vou fazer para a base, para o NaOH. Para o NaOH, nós vamos ter, então, o número de mols do NaOH. Teremos aqui 0,1 mol por litro vezes 2, né? 2 ali é a concentração. Fazendo aqui essas continhas, 0,2, né? Meu Deus do céu. Então, o nosso número de mols aqui também é 0,2 mol. Beleza? Então, a partir dessa informação aqui, o que eu gero aqui para... o que eu gero aqui para nós? O que eu ponho como conclusão aqui para nós? Que a proporção que esses dois carinhas estão reagindo aqui, ela está respeitando a estequiometria 1 para 1. Ou seja, se eu estiver partindo de 1 mol desse cara, eu vou formar 1 mol desse outro cara, que vai gerar 1 mol desse carinha aqui, e que vai gerar 1 mol daquele outro carinha ali. Certo, pessoal? Então, o que eu posso chegar à conclusão aqui da minha solução de NaCl, então? Aqui na minha solução de NaCl, eu posso dizer que também haverá uma concentração, uma quantidade de matéria, formada de 0,2 mol. Essa é a quantidade do nosso soluto. E aí, fazendo tudo isso, então, o que eu tenho aqui de informação? Que a concentração molar do nosso NaCl, eu sei que ele não está pedindo a concentração, não precisa me julgar ainda, mas calma que nós vamos chegar no resultado certo, né? Sei que vocês estão aí me fuzilando aí do outro lado. Nós vamos ter a concentração de 0,2, né, dividido por 0,3, e isso daqui vai me dar um resultado dado em mol por litro. Fazendo aqui, então, nós vamos encontrar aproximadamente 0,67 mol por litro. Essa é a nossa condição que nós teríamos aqui. Deixa eu ver, tem mais um espacinho. Então essa é a nossa condição que nós teríamos aqui. Passado isso, guarda essa concentração aí no cantinho, que eu já vou voltar nela. Eu vou calcular a massa molar
do NaCl. Por que eu calculo a massa molar do NaCl, pessoal? Porque eu tenho aqui, ó, eu já tenho qual é a concentração em mol por litro desse carinha. Não tem? Eu sei quanto que ela vale. Então, como que eu transformo mol para massa? Casando ele com a própria massa molar. Beleza? Então, vamos lá então, galera. Olha só o que nós vamos resolver aqui. A massa molar do NaCl, ela é 23 mais 35,5. Tudo aqui dado em gramas por mol. Então, essa é a nossa relação estequiométrica que nós temos a seguir aqui. Logo, pessoal, eu concluo aqui que a nossa massa do NaCl, ela é o quê? Ela é 58,5 gramas por mol. Então, esse é o nosso pulo do gato. E por que eu estou fazendo este pulo do gato aqui então, pessoal? Porque aí eu tenho 58,5 gramas. Tá ok, pessoal? Tá contido, estão contidos em 1 mol. Entretanto, todavia, se eu tiver 0,67 mols, se eu tiver aqui 0,67 mols por litro, qual que vai ser a massa que eu vou ter aqui? Essa massa eu vou chamá-la de massa 1, beleza? Uma massa X1, perdão. Então, fazendo aqui essa regra de 3, né? O mol vai cortar com mol, eu vou sobrar no final uma unidade que vai ser dada em gramas por litro. Fazendo isso daqui, então, eu tenho 58,5 vezes 0,67, irei encontrar aqui aproximadamente, pessoal, 39,20 gramas por litro. Que isso daqui é a mesma coisa do que eu ter 39,20 para cada 1 litro. Como eu tenho 0,3 litros, que corresponde aos 300 ml, que é, né, a mistura da nossa solução, eu vou ter qual massa de NaCl? X2. Então, o nosso X2 aqui, então, pessoal, vai ser 39,2 vezes 0,3 dividido por 1. E eu vou encontrar que a massa de NaCl aqui é 11,7 gramas de NaCl contido nessa mistura. Beleza? Bom, como de costume, então, deixei aqui, né, um boxzinho com a resposta destacada. Beleza, pessoal? Bom, galera, então, esses são os nossos dois casos, né, que nós vamos ver quando nós temos mistura de soluções, né? É um tema, não é muito fácil, sabe? Mas é um tema que requer treino, porque ele envolve estequiometria também quando há soluções aqui envolvidas nele, né? E é o que acaba, muitas das vezes, gerando a dificuldade em vocês. Tá bom? Mas não desanime, galera. Continuem assistindo, continuem tentando, continuem batalhando, tá bom? E ó, eu vou deixar aqui mais 2 sugestões de vídeos. Me embolei todo. Vou deixar aqui mais 2 sugestões de vídeos para vocês continuarem ampliando e aumentando cada vez mais o conhecimento de química de vocês. Tá bom, galera? Então, ó, para você que esteve comigo aqui até agora, para eu saber que você esteve comigo aqui ainda, deixa já um joinha aqui nesse vídeo para ajudar a impulsionar o Help Química, para ajudar que novas pessoas também venham ter acesso a conteúdo de graça pela internet. Beleza, pessoal? Então tá bom, sai ainda não, que eu tô deixando 2 videozinhos aqui para vocês continuarem expandindo o conhecimento em química de vocês. Tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, galera. Próxima aula, titulações. Ó, beijo para vocês e até lá. Tchau!